Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais um convidado e essa semana, mestre Thiago Pereira, mestre classe qualificado da Moel 21, Martial Intelligence, que essa semana vai estar aqui falando com a gente, conversando, falando um pouquinho da trajetória dele e do tão amado blog do Pereira, que eu sou particularmente fã, né? Gosto muito do que é escrito lá e da relação dele com o mestre dele, o Júlio Camacho, que tem vídeo aqui no canal para quem quiser ver. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas antes de passar a palavra ao mestre Tiago, aqueles recadinhos de sempre, galera. Faltam poucos inscritos para a gente alcançar a nossa meta de 1.000 inscritos. Peço que toda a comunidade aí faça um esforcinho, se inscreva, dá aquela curtida no nosso vídeo também, para mostrar para o YouTube a relevância que a gente tem nessa comunidade, né? E faz aquela força de compartilhar também com aquele teu amigo que gosta do tema, gosta de luta, gosta de arte marcial, gosta de Wing Chun. E hoje vai ter muito Wing Chun aqui para a gente falar, né? E, mestre Thiago, muitíssimo obrigado pela tua paciência, por esse tempo aqui com a gente, que o senhor dispensou. E já começo perguntando, como foi o seu ingresso nas artes marciais? Como é que você começou nesse mundo da luta, né, da arte marcial em si? Uma palavra. Obrigado, Arnold, né? Obrigado pelo convite. Acho que é importante falar, né? E espero que a audiência do Budô TV possa aproveitar da melhor maneira essa entrevista. Bom, meu primeiro contato com as artes marciais foi em 1990, através do judô, né? Então, assim, pelo menos naquele período, era muito difícil uma criança que se interessasse por artes marciais não ser indicada no primeiro momento ao judô. Eu assistia aqueles seriados japoneses que passavam na manchete, queria lutar, né, de acordo com o que eu via ali, e quando eu fui apresentado ao judô, eu fiquei encantado. Eu lembro que a parte do aquecimento com o professor Vanderlei, né, é importante citá-lo aqui, lá do bairro de Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro, era muito divertido para uma criança como eu, então foi um ano mágico. E era um trabalho realizado no antigo Colégio Salesiano, no mesmo bairro. Então, durante o ano inteiro de 1990 e parte de 91, eu pratiquei judô e fiquei apaixonado até hoje. Depois o projeto acabou dentro da escola. Por ser um bairro pequeno, Arnold, não era tão fácil achar um local que tivesse prática de artes marciais. Eu continuei vendo os filmes que eu sempre gostei e por conta disso, em 98, eu fui parar no Taekwondo, né? Se a pronúncia estiver equivocada, peço desculpas, com o professor Flávio na Taquara, né? Que é um bairro da zona oeste do Rio. E também foi muito especial, né? Eu estava no meio da minha adolescência, então ver o que o professor Flávio era capaz de fazer, né? Com chutes e os punceis, né? Era realmente fantástico, assim. E aquilo me encantou demais. É, Acabou que depois o professor ele acabou seguindo outro caminho, né? E eu comecei a procurar um novo local para praticar. E eu colecionava uma série de revistas, a Kiai, a Top Fight, um monte de revista que vendia na época. Voltava de Madureira, estudava lá lendo no ônibus, né? Ficava encantado com aquilo tudo. E comecei a ler muito sobre o Wing Chun, porque por alguma razão que eu desconheço, estava saindo muita revista sobre o Bruce Lee. É, Dependendo da idade de quem está assistindo, é difícil imaginar isso, mas assim, já tinham muito tempo que o Bruce Lee tinha falecido, mas ainda assim a, a, a presença dele nas revistas era uma coisa impressionante. E aí eu comecei a ver sobre o Wing Chun. Em determinado momento, no ano de 99, eu estava num ponto de ônibus em frente o núcleo Jacarepaguá, seu primeiro endereço na estrada do Tindiba. Eu vi a placa, né? Eu era muito tímido e não tive coragem de ir lá, né, para ver. E depois de uma semana eu reuni coragem para ir lá perguntar sobre a matrícula. E quem me atendeu eu não sabia, mas era a pessoa que viria a ser o meu futuro mestre Júlio Camacho. Né? Eu mal entrei, eu olhei para o lado esquerdo, vi o boneco de madeira e já queria fazer a matrícula. Eu tinha 14 para 15 anos e ele falou assim: mas vamos conversar antes, né? E ele conversou comigo, mas viu que eu não estava dando muita bola, eu queria logo me matricular, e ele resolveu fazer uma demonstração prática de chute, assim.
E foi uma coisa muito impressionante, porque eu nunca imaginaria, naquela altura da minha vida, que dava para abordar um chute com outro chute, né? Com o nível de controle que ele teve ali. Foi um negócio que me marcou para sempre. E depois eu tive que insistir muito para minha mãe dar mais uma chance, né? Para poder ir lá e me matricular, e felizmente ela aceitou, e o resto é história. Bacana, bacana. Aí depois se eu não me engano, mudou de local, né? O núcleo Jacarepaguá. Ele foi ali para quase perto do tanque, não é? Não é isso? Se eu não me engano? Isso, tem uma história curiosa sobre isso, né? Porque na nossa instituição, a gente tem um processo que é admissão na família Kung Fu. Então, não tem exame de faixa. Você é admitido numa família Kung Fu e dentro dela você vai aprendendo pela convivência e acessando os outros domínios, né? E aí, quando eu fui convidado para ser admitido na família Kung Fu, o Sifu ele falou assim: Tiago, calhou de você entrar bem no mês que a gente está se mudando. Você quer ser o último desse lugar que tem tanta história, né? Que o Taiko Moyá pisou aqui, o Sikun, ou você quer ser o primeiro do outro que nem começou? Eu falei, eu quero o primeiro do outro, né? E ele falou que ficou um pouco frustrado, mas acabou que eu fiz lá a admissão na Avenida Nelson Cardoso, né? Que era um sobrado e enfim, eu tive a presença do mestre Ricardo Queiroz, que hoje é mestre sênior, líder de clã. Eu tive a presença ali naquela cerimônia de admissão da mestra Úrsula Lima, que hoje é mestre sênior também. É a única mulher, né, da nossa linhagem, mestra de Wing Chun na América do Sul, Latina, né? Isso é uma coisa muito importante ali. Tinha um pessoal pesado no dia que eu cheguei. Foi uma boa sorte. Legal, bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, muita gente consegue entrar em contato e obter informação hoje no Wing Chun graças a teu blog, né? O blog do Pereira. E eu acho que mudou até de nome, né? Mudou, agora é Inside Wing Chun, né? Se eu não me engano. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo para a gente, porque eu acho muito curioso o blog, que parece, da maneira como você conta, a gente consegue ficar imerso na, na, nos posts, né? Nas postagens. E parece que a gente está lá também. Né? Então eu me vejo muitas vezes você narrando os acontecimentos entre você e algum membro da família, e acho muito bacana a forma como você expõe todo o seu processo de aprendizado e até da parte de ensino, né? Que hoje você, como mestre qualificado, apresenta. Mas conta para a gente como é que ele surgiu, como é que foi esse processo de você começar a se expressar através do blog, né? Acredito que para um garoto tímido, né, como você narra que você era, para chegar a esse ponto foi uma caminhada. Arnold, essa história eu acho que ela é mais longa do que parece, porque o grão-mestre Uemamura ele costuma falar que muitas vezes para uma coisa nascer, outra tem que morrer, né? Ele fala assim, a gente só pratica o Wing Chun porque, infelizmente, o templo Shaolin foi incendiado, né? E aí o Wing Chun saiu de lá de dentro. Então é uma coisa a se pensar, né? Afinal de contas, quando que uma coisa de fato é boa ou ruim? Por que eu estou falando isso? Porque eu, de vez em quando, volto nesse tema nas minhas postagens, assim, para fazer algum tipo de cenário para o que eu estou dizendo, mas eu falo muito da minha mudança de bairro, assim, né? Eu tive uma dificuldade muito grande de me adaptar a um novo bairro, porque naquele período ali no Rio de Janeiro, Jacarepaguá ficava concentrando pessoas que estavam melhorando de vida, mas não para ir para um lugar muito bom. Então vinha todo mundo para Jacarepaguá e era o contrário daquele bairro familiar que eu vinha, né? Então eu passei muito tempo sozinho, né? E tudo que eu tinha eram as minhas memórias. Então eu posso dizer que eu virei um especialista em guardar ocasiões para ficar revivendo elas, rememorando, né? Como a própria palavra diz. Mais tarde, com 16 anos, Arnold, eu li um livro que marcou minha vida para sempre, que é o Musashi, né? O volume 1 e 2 do Eiji Yoshikawa. Aquele livro é fantástico, são 2 volumes de 1000 páginas e eu fiquei fascinado com aquilo, com aquele jeito de contar a história que é muito imersivo, você não sente a quantidade de páginas. E finalmente, em 2007, o meu mestre Júlio Camacho ele sugeriu que os membros vitalícios, né, os discípulos dele,
publicassem, né, as suas memórias, as suas passagens, porque o Cifolha sempre falou o seguinte: poxa, tem tanta coisa que a gente vive que é tão legal entre a gente, será que não seria bacana que outras pessoas pudessem apreciar esses momentos também? E aí eu peguei e fiz, né? O pessoal começou a fazer, não levou à frente, mas eu fiz. Os meus primeiros artigos eles geravam muito em torno da minha experiência com o Luquezinho Pumpuan, que eu estava começando a praticar com bastão, né? Eram artigos assim bem bobinhos, mas naquele ano teve o primeiro aniversário da matriarca da linhagem Moyato fora dos Estados Unidos, que foi em Atibaia, lá no interior de São Paulo. Então, ali eu tentei narrar, até de um jeito meio caricato que dava na época, como que foi a experiência. E aquilo explodiu, assim, o pessoal lá de fora começou a acessar, e aí nesses primeiros anos, assim, algumas postagens eu acertava em cheio para o que dava na época, e outras eu morro de vergonha, né? Mas faz parte faz parte da minha história. E aí, nas redes sociais, eu contei muito, é importante citar, com o apoio do mestre Marcos, né? Até, sim, não intencionalmente, mas ele sempre foi uma pessoa com muita presença na internet. E eu lembro que eu fiz uma postagem falando dos diferentes tipos de discípulos, né? Porque a revista Inside Kung Fu ela acabou promovendo o negócio daquele discípulos de portas fechadas, que muitas vezes é um entendimento equivocado de um termo que diz respeito a quando o aluno ele é aceito numa família Kung Fu depois que o Sifu já se aposentou. Então significa que as portas estavam fechadas e abre para essa última pessoa entrar. E eu fiz esse artigo. E eu lembro que ele botou na comunidade assim: poxa, mas o pessoal da sua linhagem não vai brigar de você estar compartilhando isso publicamente, né? E eu falei: não, que isso. E aí depois eu fiz a postagem que fez o blog explodir, que foi Tom John, as roupas do Kung Fu. Né? Eu ganhei o material do Grão-Mestre Lohan Mamura em 2010, eu fiz essa postagem em 2011, e até hoje ela é recorde assim, de audiência, o tempo inteiro tem alguém entrando. E uma curiosidade, né, Arnold? O site hoje ele tem infinitas mais visualizações dos Estados Unidos, Indonésia e Israel do que o Brasil, assim. E eu não sei exatamente, eu não fazia ideia que a Indonésia e Israel eram tão aficionados, mas é muita gente mesmo. Então, agora, uma coisa que eu preciso falar é da riqueza de experiências que o meu SFU me proporcionou viver. Porque se não fosse isso, nada teria sentido, né? Então, assim, é um pouco da capacidade de guardar momentos, né? De você voltar neles, mas ao mesmo tempo do que o meu mestre me proporcionou ao longo dos anos, né? Tudo que eu boto ali é o meu entendimento do que eu aprendo com ele, né? Então, acho que sem ele nada disso aconteceria. E o site começou como blog do Pereira, porque é como eu sou conhecido no círculo marcial, Pereira, né? Quando o meu Cifu ele estava aplicando para o visto, né, para o visto, para o green card, grande parte do meu material foi usado. E aí ele aproveitou o ensejo e falou assim: pô, você não acha que é hora de mudar o nome, já que ele tem uma abrangência internacional? Aí ele sugeriu a Journey of Kung Fu Life, né? Aí eu falei: legal, mas depois eu lembrei do nome da revista e fiz um trocadilho entre Inside Kung Fu e Inside 21. Eu achei que pegou. E aí, quando eu fiz isso, Arnold, eu também pensei o seguinte: poxa, eu queria que as pessoas, ainda que elas não façam ideia disso, elas tivessem a experiência que eu tive, que para mim é tão apaixonante, de quando eu esperava aquele momento de sentar no 701 Madureira Alvorada, abrir aquela minha revista de arte marcial, aquelas meio piratas, assim, com foto preta e branca, e ir lendo, assim, né, sonhando com um dia que eu ia poder praticar. E eu falei: eu vou botar todas as fotos em preto e branco. Né? Eu quero que a pessoa ache que está lendo uma revista dos anos 80, dos anos 90. Né? Então, isso é um pouquinho da história do blog do Pereira, hoje Inside 21. Cara, maravilhoso, porque agora você me remete às minhas memórias, porque eu também fui aficionado pelas revistas. Eu tenho uma coleção da Kiai, da Combat Sports e uma série de outros, e inclusive da Inside Kung Fu, da Kien Kung Fu também, que tinha acho que era de São Francisco, essa revista.
e vinha parar aqui. Eu era um maluco que ia para o centro do Rio para comprar essas revistas e ficava lendo. Nem sabia falar inglês, nem ler inglês, né? Eu só queria ver as figuras, saber que os temas que estavam sendo abordados ali. E, e isso é coisa sei lá, de quem é muito aficionado mesmo, quem gosta muito de arte marcial, né? Quem curte ver, exatamente como você falou, tem as referências dos filmes, né? Que tem no teu blog também, né? O Jean-Claude Van Damme, o Grande Dragão Branco, é maravilhoso. Você, quando o blog do Pereira era uma imersão para mim. Quando eu estava no trabalho, geralmente tinha uns intervalos entre um serviço, um job e outro, abria o blog e navegava naquelas informações ali da família Moyad, até da história do próprio Wing Chun, e você consegue transmitir exatamente isso que você queria, né? Essa relação, né? A imersão de viver o teu círculo marcial, né? Transpor essas experiências. Mas já que você Ô, citou. Arnold, um detalhe interessante, né? Porque graças ao blog, assim, o pessoal vê a sua dedicação. Eu pude conhecer pessoas da linhagem Moyá do mundo inteiro, mas as pessoas elas passam a ter um prazer em te fornecer material, porque sabe que você vai usar, né? E aí Legal. o meu Cicuno, o Emamura, ele deu muito material para mim que ele tinha do início da jornada dele. E isso que você falou, que muitas vezes não conseguia ler o idioma, foi muito impressionante, porque ele tirava xerox, porque ele muitas vezes não podia comprar revista, e ele ia traduzindo palavra por palavra. Então tem a letra dele lá dos anos 80, assim, traduzindo, e ele chama pessoas como nós, né, de românticos do Kung Fu. Né? Ah, legal. Pô, super a calhar. Porque é exatamente isso, é ver com esses olhos um pouco mais românticos, né? Essa coisa mais. Eu não sei dizer exatamente o quê, mas ter esse brilho no olho quando a gente fala do tema, né? Sim. É uma vontade de conversar sobre isso e ter informação sobre isso, porque você é mais novo que eu, mas quando eu era mais jovem, ter algum tipo de informação era muito escasso, tudo era novidade, tudo era, qualquer coisa mais simples que seja, era muito fresco, tinha muito novidade, aquilo explodia a nossa cabeça. Era muito bom por um lado, era muito ruim por outro, porque a gente conseguia ser facilmente enganado, porque qualquer um que chegasse com a informação, a gente não tinha como verificar, Exatamente. entendeu? Então, com o advento da internet, vamos dizer assim, as coisas foram ficando um pouco mais fáceis, né? Hoje é muito, muito mais fácil do que até mesmo meados dos anos 90, onde a internet estava iniciando aqui no país. A gente até conseguia alguma informação, mas mesmo assim você tinha que fazer um trabalho de escavar ela, né? Um trabalho de arqueólogo de internet para conseguir alguma coisa, mas mesmo assim dava para conseguir. Mas já que você citou o teu mestre, Júlio Camacho, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação de vocês dois, né? Como é que ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Com certeza, no início era uma coisa, você tinha alguma expectativa, alguma coisa com relação àquele momento que vocês dois passamos juntos, e hoje acredito que essa relação é diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, é tanta coisa que é difícil até escolher um caminho para começar. Mas eu vou dizer para você, Arnold, que teve uma cerimônia quando eu já era Sifu, que eu estava recebendo novos membros na minha família e alguns outros sendo promovidos. E o meu Sifu ele permitiu que a minha cerimônia fosse junto com a cerimônia da família de Oleou. Então era legal, porque eu estava sentado de um lado e ele do outro, da mesa que a gente chama de mesa ancestral, né? E antes dessa cerimônia começar, ele me deu um quadro que eu guardo com muito carinho, que é o do general Quan Kun, né, o Quan Yu. E esse quadro ele ficava na sede mundial, lá com o Taiko Moyá, depois passou para o filho dele, William Moy, grão-mestre, e o grão-mestre William Moy deu de presente para o meu Sifu numa das viagens dele para os Estados Unidos, ele me entregou. E essa, digamos assim, essa figura, né, da cultura chinesa tão conhecida, ele representa acima de tudo lealdade,
né? Então você vai encontrar altares para ele em delegacia de polícia ou até em esconderijos de bandidos, assim, porque a lealdade ela é muito importante dependendo do grupo que você faça parte. E eu me sinto uma pessoa leal ao meu Sifu, sabe, Arnold? Porque eu tenho mais tempo junto com ele do que não estando junto com ele na minha vida. E muito do homem que eu me tornei, né, veio dessa relação. Eu lembro, Arnold, que uma vez o meu Sifu falou para mim o seguinte, ele disse assim, Thiago, você não precisa admirar nem gostar do seu Sifu, você tem que respeitá-lo. Esse é o mínimo. E a partir desse respeito, quem sabe, nasce uma admiração e talvez amor, por que não? E aí, Arnold, acontece que quando você tem 15 anos e vê uma pessoa com a habilidade que o Sifu tem, é muito impactante. Assim. Eu via ele fazendo as coisas lá e eu achava aquilo incrível, né? Como é que movimentos tão curtos e minimalistas assim conseguem uma eficiência tão grande. Mas mais do que isso, eu sempre via nele uma pessoa muito perspicaz, ele sempre tinha um olhar diferente para coisas que passariam despercebidas. E eu falei assim, eu quero ficar assim também, né? E aí o que acontece, Arnold, é que eu tive um problema de saúde sério, né? Quando eu tinha 18 anos, assim, e eu lembro que teve um dia que eu estava bem emocionalmente abalado, digamos assim, por causa disso. Né? Já tinha feito 1 milhão de exames, estava acabando com a minha qualidade de vida. E liguei para ele. E eu lembro que claramente, ele estava indo embora, mas ele falou assim: não, não, vem para cá, não estou indo embora, não. Né? Eu peguei minha bicicleta e fui lá na Nelson Cardoso. Ele me recebeu e ficou lá fazendo uns exercícios comigo lá de respiração. E ao final, quando eu já estava mais tranquilo, ele falou: mas por que você me procurou? Né? Eu não soube responder, mas a nossa relação começou ali, né? E a partir daquilo, Arnold, ela só foi evoluindo até o momento em que eu me torno discípulo dele, né? Eu acho que é difícil, talvez, para quem não viveu isso ou tem a figura do mentor apenas como um professor, um instrutor, é difícil de entender. Mas a relação Sufutodai levada a sério é uma coisa, sendo redundante, muito séria mesmo. Porque você que está chegando como discípulo, você não tem noção do trabalho que você vai dar. E o Sutaiku Moyá, ele tem uma frase que chegou até mim, pelo meu Sifu, que ele teria dito o seguinte, tem um envelope vermelho, né, que você bota dinheiro dentro e entrega para a pessoa na cultura chinesa em ano novo, casamento, essas coisas. E o Sutaiku Moyá fala o seguinte, teria falado, não teria rumbal suficiente para dar para o seu Sifu pelo trabalho que você dá para ele. Então, quando o Sifu te aceita, é um ato de generosidade, porque ele vai abrir a vida dele, a casa dele. E eu falei agora, recentemente, no meu aniversário, que há 10 anos atrás eu fazia uma prática lá no apartamento que meu Sifu estava morando no Recreio. E quando acabava a prática, ele pedia para eu levar a Jade e a Julinha para casa dele, para casa da ex-esposa dele que ficava na freguesia. E era uma responsabilidade muito grande, porque a Júlia era um nenenzinho, né? E a Jade era uma criança, né? E eu ia no carro assim super nervoso, né? E ele não dava, ele falava assim, bom, quando chegar lá me avisa. E foram com essas viagens que eu passei a desenvolver uma relação com elas também. E depois com a mãe dele, com a irmã dele, né? E quero fazer uma menção também aqui à minha Simô, né? Que é como a gente chama a esposa do Sifu, como uma pessoa muito especial também. E só veio para enriquecer ainda mais as nossas vidas com a presença dela. E aí, Arnold, você já não sabe mais que é o discípulo, o que é uma relação quase que de família mesmo, assim, sabe? É difícil imaginar minha vida sem um Sifu hoje. É, eu não conseguiria. Modéstia à parte, eu me considero uma pessoa especial porque eu tenho um Sifu, entende? Então é como se você tivesse umas espadas na manga, assim. Você fala assim, pô, eu tenho isso aqui para lidar com o mundo. Que é uma... O Sifu, ele fala o seguinte, Arnold, ele fala assim, hoje está na moda falar que você tem que sair da zona de conforto. Mas ele falou assim, por que sair da zona de conforto? Ele falou, eu não quero sair da zona de conforto, é muito bom ficar no conforto. Ele falou, o ideal é a gente ampliar as zonas de conforto. E durante períodos como a pandemia, ou momentos de muitas vezes você absorver uma dívida, ter algum problema particular,
você começa a se perguntar, porque todo mundo é humano e passa por isso, você fala assim, não era para eu estar nervoso? Não era para eu estar preocupado, chorando até? E você vê que você está de um tamanho que vão cabendo coisas dentro de você, e aquele meu desejo da adolescência de aprender a lutar, para virar um lutador, eu começo a ver desde muito tempo que os nossos principais desafios não dá para a gente bater neles, né? A gente vai para o travesseiro junto com eles e a gente tem que lidar com isso. Mas, apesar de não ser uma palavra muito adequada, muitas vezes, para um artista marcial, eu vou me permitir usar, mas muitas vezes eu me assustei com a tranquilidade que eu estava. Não irresponsabilidade, mas a tranquilidade. Porque em momentos que você pode não saber o que fazer, você fala assim: o que o Sifu faria? Né? Acho que o Sifu não ficaria nervoso desse jeito. Então, assim, é um trabalho muito difícil, é um trabalho de muita responsabilidade ser um Sifu. E hoje, na verdade, já tem uns anos, a nossa relação ela está amadurecendo, porque hoje eu sou líder de família, aí você tem o líder de um grande clã, que é o Sikun, Léo Imamura, e o Sifu está no meio disso. Então ele continua sendo discípulo do grão-mestre Léo Imamura, ele continua sendo discípulo do Thiago Pereira, mas ao mesmo tempo ele é o líder do clã que a minha família está dentro. Então ele fica no meio disso tudo, né? E não é fácil. E um detalhe, né, Arnold? Na nossa linhagem aqui no Brasil, eu acabei, só por ter ficado, tendo a oportunidade de ser o primeiro líder de família da minha geração. Então, qualquer coisa que eu e o Sifu venhamos a promover é novidade. Então, assim, é um aprendizado bem desafiador, porque ninguém fez isso antes. Não tinha a 12ª e os discípulos de 13ª ainda, quando nós começamos. Nós fomos os primeiros, né? Então, isso tem sido um desafio muito grande. Meus Fuas moram nos Estados Unidos, meus irmãos com Fu agora estiveram lá na casa dele, era para eu ter ido nessa viagem, acabou que nós achamos melhor eu ir numa próxima. Talvez eu esteja lá em fevereiro, e a gente simplesmente vai manter uma coisa que é muito importante, Arnold, finalizando. A ideia do Todai, né, que o Todai é o seguidor, ele sempre ir até o Sifu. Então, o meu compromisso não é com o ambiente, assim, o Mokun, ou se a pessoa pratica Karatê ou Dojo, você não pode estar comprometido com a sua faixa ou com o recinto. Você tem que se comprometer com o seu mentor. Então, se muitas vezes você está num processo de educação formal, você escolhe uma escola que você quer se matricular. Mas nas artes marciais você escolhe o mentor. E esse mentor vai fazer parte ou não de uma instituição. Né? Então eu vou até lá o meu Sifu, assim quando ele morava na rua do lado, assim quando ele morava no bairro vizinho, assim quando ele morava 2 bairros depois e agora em outro país. Mas a gente vai até lá e quando ele vir eu vou estar aqui para receber também, porque é, é uma chance, uma vitória na Mega Sena, eu diria, ter tido a oportunidade de conhecer meu Sifu. Maravilhoso, Thiago. Não esperava outra coisa. Eu já sabia que, que, que essa paixão ia, ia ser colocada, vamos dizer assim, para fora. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, já caminhando para o encerramento aqui. Você, como praticante de uma arte marcial chinesa, também se interessa pela cultura chinesa, né? É muito difícil desassociar isso, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre como é que é para você, né, esse processo, né, da cultura chinesa e arte marcial, e também um pouco do seu interesse sobre a língua chinesa, né, que eu sei que você também é professor de chinês. Arnold, essa é uma excelente pergunta, né? Na verdade, meu interesse primário sempre foi pela cultura japonesa. Eu estava estudando já há uns 3 anos o japonês, e aí o Sifu ele insistiu muito para que eu fizesse chinês. E meu interesse era zero, assim. Só que a professora Lili, que é uma das pioneiras do chinês aqui no Rio, ela faleceu há pouco tempo, inclusive, quero fazer essa menção aqui a ela. Ela ia dar aula particular para 3 irmãos Kung Fu meus, né? E aí ele insistiu, eu falei, vou fazer então. E aí, dentro daquela relação, né, eu levava ela para casa e tal, e a gente desenvolveu uma relação muito especial. E eu acho que a relação é o primeiro ponto de tudo. Então, Arnold, só para você ter uma ideia, o budismo chinês ele é diferente de todos os outros, porque ele é completamente baseado na relação, o aprendizado através da convivência a partir de um determinado período, né?
E qualquer coisa que você aprenda dentro desse processo, você vê que você vai se encantar, porque você não está aprendendo aquela coisa reta, assim, como falar oi, tudo bem, aqui é o Thiago. Você está aprendendo tudo que envolve, né? Inclusive detalhes de quando falar, como não falar. Então, teria história aqui para um dia inteiro. Pelo seguinte, Arnold, eu acho que ainda hoje se confunde muito o que é uma cultura geral, de uma cultura local, de uma cultura de um determinado grupo, como das artes marciais. Aí você tem subgrupos como os das artes do sul, do Wing Chun, da linhagem Man, da linhagem Moyat, no Brasil. E aí você vai afunilando até chegar à cultura da sua família. Então, assim, como é que eu posso entrar na sua casa e dizer que o que você está fazendo é errado? A não ser que seja alguma coisa ilegal, né? Mas, assim, é a cultura da sua família ali. E essa cultura você só vai aprender sendo membro daquela família ou agregado. Então, é muito comum você chegar na casa de alguém aqui no Brasil e falar assim: tira o chinelo para entrar na casa, né? Aí você fala: não, pode entrar de chinelo, porque você não sabe qual é a regra da casa da pessoa. Então, eu acho que você entender a cultura na qual a arte que você pratica tá dentro é fundamental, principalmente numa cultura como a chinesa, não a atual somente, mas principalmente a clássica aí que a professora Annie Chen, né, tá na vanguarda aí com o livro dela, A História do Pensamento Chinês, que eu recomendo, para que você tenha um entendimento melhor. Por exemplo, quando você fala do idioma, você tem o idioma, né, que é o idioma comum, que você vai se matricular num curso e vai aprender a falar, mas você tem digamos assim, um chinês que ele é diretamente direcionado para as artes marciais. Se eu não me engano, é um estudo que vem de uma família chamada família Lau, lá de Hong Kong, né? Que por quê? Porque Hong Kong usa os ideogramas tradicionais e como o que é falado em Hong Kong é um dialeto, assim como outras áreas ali do sul, você não tem uma transliteração oficial. Então, quer dizer, a maneira de romanizar o que o ideograma tá emitindo de som não é oficial. Aí, só o Wing Chun tem várias maneiras de escrever, ainda que o Patriarca Man tenha deixado o VT como a oficial, digamos assim. Então, essa família ela fez um estudo para você se aproximar mais do som. Então, só para você ter uma ideia, Arnold, uma vez eu perguntei a uma praticante, né, que é a minha Sisoki Min, se eu falei assim, quando eu falo Sisoki ou Sirin, você, assim, se você não fosse praticante de Wing Chun, você entenderia? Ela falou, Thiago, não faz sentido para gente, assim, gramaticalmente, mas a gente sabe que é do Kung Fu. Então é uma coisa que o português nem compreende muitas vezes, assim, o idioma, né? Mas uma coisa interessante, Arnold, é como que você usa a nomenclatura como dispositivo para aprendizagem. Porque muitas vezes você não só querer saber o que quer dizer, mas saber quando usar aquele significado, quando você tem uma tradução por extensão de entendimento, o que é uma tradução que é da sua família, o que é uma tradução que é do dicionário, né, para você poder orientar a sua maneira de pensar a respeito da própria arte. Então, acho que eu tive essa sorte também de conhecer a professora Lili por indicação do meu Sifu, para que eu pudesse ter um conhecimento não só dele, mas dela e de toda a minha linhagem a respeito da cultura chinesa. E um último detalhe, Arnold, o Sifu ele tinha alguns livros assim no Mokun, né? E aí uma vez eu peguei um livro que ele vinha falando de várias linhagens de Wing Chun. E eu fiquei louco, assim, eu não fazia ideia que existiam outras linhagens. Hoje com a internet é difícil imaginar, mas era 2005, né? E aí eu falei, pô, gente, o senhor podia fazer uma palestra sobre isso, né? Eu todo animado. Ele falou, Thiago, a nossa linhagem ela é conhecida por ir fundo em cada assunto. O que você acha de conhecer mais sobre a sua própria família antes de querer explorar o que tem fora? Aquilo me marcou muito, assim. E eu segui o que ele sugeriu, né? Então, hoje, felizmente, assim, a gente tem o meu Sirrin Leonardo Reis como uma referência técnica na nossa família, mas eu me orgulho também de ser uma referência, digamos assim, dessa parte cultural dentro da família de Oleô, né? Então, é uma coisa aí que, graças ao meu Sifu, eu consegui. Excelente, Thiago. Eu só posso agradecer a sua disposição, o seu tempo, tá? A gente realmente tem alguns poucos minutos e eu queria que você, como é que as pessoas fazem para tiver interesse em treinar ou com você ou com outro membro da Moiado no 21, como é que elas fazem para conseguir contato com vocês? Então, podem tanto pelo Google, né, só digitar o em Meyer, que é o bairro que hoje, né, eu estou situado. Em breve a gente vai estar em mais duas localidades do Rio,
mas por enquanto estaremos no MEA. Caso queira praticar comigo, se não, pode procurar, tem Copacabana, Freguesia, Ipanema, né, Centro, então Niterói, né, é importante falar. E a pessoa ela pode também entrar no site myvt-rio.org, que aí lá também vão ter os núcleos e os contatos que podem ser feitos para começar a praticar. Tiago, novamente, muitíssimo obrigado pela disposição, pelo seu tempo, pelas informações. É uma entrevista que há muito tempo eu queria, porque exatamente eu sabia que ia rolar esse papo, essa convergência de amor por arte marcial de uma maneira geral, tá? E, bom, fica aqui meu agradecimento. Pessoal, quiser treinar, quiser conhecer o Wing Chun um pouco mais a fundo sobre cultura e arte marcial chinesa em geral também, o professor Tiago está à disposição. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? Então, professor Tiago, mestre Tiago, muitíssimo obrigado e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.